Vamos lá. Olha o nosso assunto de hoje. O santuário, tá bom? O santuário. Você vai ver que assunto fantástico. Quem é mais antigo vai se lembrar de um filme do Indiana Jones, que é o Indiana Jones e a Arca Perdida. Alguém assistiu esse filme? O Indiana Jones procurava uma arca, tal. É um filme bem interessante. Então você vai ver que está relacionado com o estudo de hoje. A Arca de Deus. Nós vamos falar dessa arca dentro do estudo do santuário, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta da noite. Qual foi o pedido de Deus para Moisés? Olha só, Deus fez um pedido para Moisés. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, tinham acabado de sair do Egito, e Deus fez um pedido. Qual foi esse pedido? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versos 8 e 9. Êxodo 25, versos 8 e 9. Quem vai ser o primeiro? Primeiro voluntário da noite? Oi, Lúcia! Que bom, a Lúcia foi rapidinha. Pode abrir o áudio aí, Lúcia, para nós. Fico feliz. E pode fazer a leitura. Êxodo 25, versos 8 e 9. Deus deu ali uma ordem, fez um pedido, né, para Moisés. Bom, pode ler. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farei. Muito obrigado, Lúcia. Olha que texto. O verso 8 diz assim: Deus falando, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus pediu para Moisés fazer um santuário, e esse santuário tinha que ficar no meio do povo de Israel, mostrando que Deus queria ficar no meio do povo. Deus quer ficar no nosso meio. Isso é muito bonito. Deus visitava, lembra Adão e Eva todo dia, na viração do dia, nós já estudamos isso. Com a entrada do pecado houve uma separação, mas aqui Deus sempre quis estar junto, estar perto do ser humano, por amor, né? E ele pede aqui para que Moisés faça um santuário. Santuário, tabernáculo, a mesma coisa, tá? Aí no verso 9, Deus diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Ou seja, Deus pediu para Moisés fazer e mostrou ainda um modelo. Olha, Moisés, você vai fazer desse jeito, tanto o tabernáculo, que é o santuário, quanto os móveis que estarão dentro do santuário. Então Deus pediu para fazer e mostrou um modelo, né? Muito bonito. Então não era nada da cabeça de Moisés. Deus mostrou tudo como deveria ser feito. Mostrou as medidas, o material, tá? Quais os móveis, tudo certinho. Então nós vamos ver alguns detalhes deste santuário. Qual o modelo do santuário? Ainda 25 verso 40, olha lá, só para complementar, né? É, pode ler para nós, Lúcia? 25 verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Muito obrigado. Olha que interessante. Deus diz de novo: vê, pois, fica atento, né? Faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus chamou Moisés para subir o monte e lá Deus mostrou o modelo completo, perfeito, como Moisés deveria fazer o santuário. Bem, preste bastante atenção nessa parte. O santuário era dividido em três partes. Havia um pátio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, três espaços diferentes, três compartimentos, tá bom? Três partes. Vamos lá. O pátio exterior
era onde ficava um altar de sacrifício. E tinha uma pia, onde o sacerdote se lavava. E aí tinha uma tenda. E essa tenda era dividida em duas partes. A primeira parte da tenda era um lugar, chamado Lugar Santo. O segundo lugar, chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Essa tenda, como eu disse, era feita de tecido, uma tenda mesmo, e ela tinha uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Fique calmo, tranquilo, que eu vou explicar cada um desses compartimentos e você vai entender. Nesse momento, eu preciso que você só capte essa ideia, que o santuário é dividido em três partes. Uma parte exterior, que é chamada do pátio exterior, onde qualquer pessoa entrava para levar o seu sacrifício. Depois, essa tenda menor, que era dividida em lugar santo e santíssimo, que só entrava ali algumas pessoas específicas que você vai saber hoje. Bem, dá uma olhadinha aí. Onde está esse altar? É o chamado do pátio, tá bom? Aí você tem uma tenda ali dentro tem uma tenda. Se nós entrássemos na tenda, na primeira parte chamaria lugar santo e o segundo, lá dentro, lugar santíssimo, tá? Deixa eu passar aqui com você. Bom, só para destacar, esse lugar aqui de fora, cadê o Ricardo? Tá aí, Ricardo? Tô sim. Tá assim? Será que nós conseguimos marcar o altar aqui de sacrifício? Opa, peraí. O mouse, o pessoal não vê o meu mouse, né? Isso, Ricardo, muito obrigado. Esse daqui, olha, onde ele fez o círculo, era um altar onde fazia o sacrifício. Depois, o sacerdote se limpava na pia. Olha uma pia. Passa o círculo para nós na pia. Aí, Ricardo, muito bem. Então, esse espaço onde tem o altar, a pia, todo esse espaço aqui era o pátio, tá? E o Ricardo faz um círculo aí na tenda interior para nós. Isso, o Ricardo acabou de circular. Essa tenda, a parte interna dela era dividida como um lugar santo. Logo que você entrasse, alguém entrasse, era o lugar santo. Tinha uma cortina no meio, depois, quem passasse da cortina ia para o lugar santíssimo. Então vamos lá. Vamos, Ricardo, se puder apagar os risquinhos. Ótimo. Utensílios do pátio exterior. O que havia no pátio exterior? Eu já até falei, mas nós vamos confirmar na Bíblia. Êxodo 40 versos 29. Ricardo, eu vou te pedir um favor. Existe um vídeo, nós já passamos algumas vezes lá no YouTube, que mostra o santuário. Você lembra dele? Lembro sim. Dá uma olhadinha, vê se você localiza para a gente passar no final. Beleza. Fazendo favor. Capítulo 40, verso 29. Tá? O que havia no pátio exterior. Quem poderia ler para nós? Capítulo 40, versículo 29. Algum voluntário para oração? Eliseu, eu posso ler. Opa, Naifer, muito obrigado. 40, verso 29. Pode ler. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, segundo o Senhor ordenou. Pôs a bacia entre Tá a ótimo, tenda. só até aí, viu, Naifer? Muito obrigado. É que essa parte mostra o que tem lá na tenda da congregação. Então fala, pois o altar de holocausto, a porta da tenda da congregação. Então imagine se você entrou naquela parte que é a tenda da congregação, tem aquele altar de holocausto que nós vimos agora há pouco. E agora o verso 30, pode ler. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Ótimo. Então, logo após o altar, tinha uma bacia ali, onde era feita a lavagem, né? Ele se lavava, se limpava ali. Uma bacia, era uma bacia de bronze essa, tá? Agora o verso 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo,
do altar, pendurou o reposteiro à porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Ótimo. Ele fechou tudo com uma tenda. Então, o que nós temos na parte é, externa aqui, que nós acabamos de ler na Bíblia, é esse desenho, o altar de ofertas aqui e a pia, onde o sacerdote se limpava. Vamos para o lugar santo. O que havia no lugar santo, tá? Êxodo 40, verso 22. Pode ser o Naifer mesmo. Êxodo 40, versículo 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo. Para, para o norte, fora o véu. Fora o véu. 23 também. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Olha, muito obrigado, Nair. Olha que interessante. Nós entramos agora naquela tenda. Então, na primeira parte, que é o lugar santo, tem aqui, o texto diz aqui, ó, pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Esse fora do véu quer dizer fora do lugar santíssimo, tá? É a mesa, e sobre ela colocou os pães da proposição. Toda semana eram colocados 12 pães, tá? Tinha uma mesa no lugar santo e nessa mesa ficavam 12 pães, que são os pães da proposição. Pode seguir verso 24 agora. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, né, que é o altar de ouro, de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Agora o verso 25 diz que preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo lhe ordenara Moisés. O candelabro era aquele instrumento de 7 pontas que ficavam iluminando ali o lugar santo. Então tinha a mesa com os 12 pães e o candelabro, tá bom? Eu vou te mostrar um desenho dele daqui a pouquinho. Agora o verso 26. 26. Eu li o 26. Ah, tá. Você leu 25, não foi? Não, porque aqui só tem o 26, 24 e 26. Tá. É, Mas eu Ah, posso ler. entendi. Você fez a leitura do 24 e 26. Tá ótimo. Você tinha pulado o 25. Eu que li o 25. Então, o 26 já fala do altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Então, além da mesa com os pães da proposição, o candelabro, que era esse utensílio de 7 pontas que ele colocava ali, luzes, tinha também o altar de ouro, que era um altar de incenso, que ficava ali também nesse lugar santo. Então, o lugar santo tinha a mesa com os pães, o candelabro e o altar, de ouro, tá? Agora vamos ver o que havia no lugar santíssimo. Que tranquilo que no final as coisas vão fechar certinho. Êxodo 26, verso 33. O que havia no lugar santíssimo? Êxodo 26, versículo 33. Pode ler, Naifer, o verso 33 para nós. 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá na arca e testemunho para dentro do véu. E o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Olha que interessante. Então, o que separava o lugar santo dos santos? Como eu já disse antes, um véu, tá? E lá dentro ficava a arca do testemunho. Eu vou ler o texto de novo, ó. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, o que que tinha lá dentro do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, tá? É a mesma coisa, santo dos santos ou santíssimo. Havia a arca do testemunho. A arca é chamada de arca do testemunho, ou arca da aliança,
ou também a arca dos 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque dentro dessa arca ficavam os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no monte. Deus deu em tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Logo, nós vamos estudar os 10 mandamentos. Você vai ver que é um estudo lindo, lindo, lindo. Mas agora, até agora você precisa saber que os 10 mandamentos ficavam dentro da arca, no lugar santíssimo, tá bom? Essa arca, ela era de ouro. Olha que interessante. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Mais ou menos ali 1,5 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e de altura, tá? Um caixote, né? De ouro. Uma coisa era, ele era lindo. E ele tinha uma tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório. Eu já vou mostrar um desenho para você. Essa tampa se chamava propiciatório e cada lado da tampa tinha um anjo, um querubim, também feito de ouro, tá bom? Que ficava com as asas erguidas, tampando ali aquela arca. Dá uma olhadinha em Êxodo agora, Naifer capítulo 40, versos 20 e 21. 40, versículos 20 e 21. Tomou testemunho e pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatário em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu no reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Isso, ótimo. O verso 20 diz que ele pegou o testemunho e o pôs na arca. O testemunho aqui são os 10 mandamentos, tá? E pôs o propiciatório em cima da arca, que é essa tampa de ouro, e introduziu lá a arca no tabernáculo e pendurou o véu, diz aqui, e fechou ali o lugar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu prosseguir. Olha, dá uma olhadinha nessa imagem para ver se você entende bem. No lugar santo, nós temos aqui, vou pedir o auxílio do Ricardo de novo para fazer aquela marcação, Ricardo. Beleza? No lugar santo, nós temos o candelabro com as 7 pontas, que são 7 lâmpadas. Isso, o Ricardo acabou de grifar. Conseguiu ver aí? Ricardo, tira essa marcação para nós, fazendo favor. Agora, e de frente para esse candelabro, tem a mesa com os 12 pães da proposição. Pode. Isso, o Ricardo acabou de circular. Tá? Ficavam 12 pães ali, cada pão desse simbolizando ali uma tribo de Israel, né? Que Deus era quem sustentava todas as tribos de Israel. Esses pães, eles eram trocados semanalmente. Aí perto do véu que separava o lugar santíssimo, ficava o altar de incenso. Pode marcar para nós, Ricardo? Isso, o altar de incenso. Agora, o véu está aberto aqui, que você está vendo. No original ficava um véu fechando o lugar. Aqui já está aberto e lá dentro do lugar santíssimo tem a arca do testemunho. Grifa para nós a arca, Ricardo, fazendo favor. Esta arca de ouro que eu disse, de mais ou menos 1,50 m de comprimento por 70 de largura e 70 de altura. E ela fechada pelo propiciatório, tinha 2 anjos, um de cada lado, cobrindo ali, simbolizando o lugar da presença de Deus. Tá? Tem os anjos ali. E dentro da arca ficava o que mesmo? A tábua. Exatamente, Naifer, muito bom. As tábuas dos 10 mandamentos. E ficava também o maná, um pedacinho, um pouquinho de maná que chovia. Um dia nós vamos estudar sobre o maná, hein? Fique atento, não perca esse estudo. Mas um pouquinho do maná também ficava dentro dessa arca e uma vara que Arão utilizou por muito tempo também ficou nessa arca. Certo? Então vamos lá. Somente esses 3 itens ficavam na arca. Olha ela, uma imagem aqui que se imagina, né? A gente imagina que ela era mais ou menos assim. Esta é a Arca da Aliança. Eu falei no comecinho sobre o filme do Indiana Jones. É claro, foi uma ficção, um filme que ele foi em busca da Arca da Aliança, porque esta arca nunca foi encontrada.
tá bom? É, os babilônios invadiram Israel, invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, mas esta arca foi escondida e ninguém nunca achou onde ela está, tá bom? Nunca foi localizada até hoje. Nós cremos que Deus a protegeu, né? Mas vamos lá. Agora, quem podia entrar no lugar santo? Lembra que eu disse que no lugar, no pátio ali externo, qualquer pessoa podia entrar com a sua oferta, né? Que era um animalzinho que morria. Nós já estudamos que esses animais eram um símbolo de que Jesus morreria por nós. Se você for como eu tenho muita dó de animais. Tá? Eu tenho muita dó de animais. Então eu ficaria com muita dó de sacrificar um cordeirinho. Mas ele era um símbolo de que o Cordeiro de Deus viria e morreria no nosso lugar. Então lá no pátio, qualquer pessoa entrava para fazer um sacrifício do animalzinho. Agora, e no lugar santo, quem podia entrar? Hebreus capítulo 9 vai mostrar para nós. Vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus 9. Hebreus está lá perto do livro do Apocalipse. Se você abrir no livro do Apocalipse e voltar um pouquinho para a esquerda, vai chegar no livro de Hebreus. Capítulo 9, verso 6. Hebreus 9, verso 6. Alguém pode fazer a leitura para nós? Eu posso ler. Pode, Camila. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Ótimo. Então, o primeiro tabernáculo é o lugar santo, tá bom? Quem entrava no lugar santo? Os sacerdotes. Somente o sacerdote podia entrar no lugar santo, porque o sacerdote era considerado ali o representante do povo diante de Deus. Então, no lugar santo, somente o sacerdote entrava. Agora tem mais um detalhe. E quem entrava no lugar santíssimo? Vamos ver? Mesmo capítulo, no verso 7. Pode ler, Camila. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, nem sem sangue, não sem sangue, desculpa, que oferecia por si mesmo e pelas suas culpas do povo. Olha que interessante. Então, o texto diz aqui que no segundo lugar, que é o lugar santíssimo, no segundo, entrava somente o sumo sacerdote. E uma vez por ano, diz o texto. No lugar santo entravam diariamente os sacerdotes. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, que era o líder de todos os sacerdotes, tá bom? Só ele estava autorizado a entrar no lugar santíssimo. E ele entrava ali representando o povo diante de Deus. Aqui fala não sem sangue, porque sempre um animalzinho morria e era levado ali o sangue para esse ritual, tá bom? Que era realizado no santuário. Bem, o que eram esses sacrifícios que aconteciam ali? O primeiro é chamado de sacrifício contínuo, tá? Você deve estar achando estranho, mas que história de matar animalzinho, né? Vamos ler isso daqui. Números capítulo 28, verso 1 ao 4. Existia o chamado sacrifício contínuo. Números 28, versos do 1 ao 4. Será que a Camila consegue continuar nos ajudando? Números está lá no comecinho, tá? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, o quarto livro aí da Bíblia. Capítulo 28. Dá uma olhadinha, Camila, no título que está sobre esse capítulo. O que está escrito? O holocausto perpétuo. Isso, ó, o seu traz a expressão holocausto perpétuo, o meu traz ofertas contínuas, alguns pode trazer sacrifício contínuo ou sacrifício diário.
é porque ele é realizado todos os dias, tá? Pode ler o verso 1 até o 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás pela tarde. Olha só que interessante. Aqui era o sacrifício contínuo. Você viu aí que era sacrificado um cordeirinho? Sim, 2 cordeiros por dia. Um cordeiro de manhã e um cordeiro pela tarde. Lembre-se que nessa época Jesus não tinha morrido por nós ainda, Jesus nem tinha nascido. Esses cordeiros representavam que o Cordeiro de Deus viria, um inocente, morreria pelos pecadores. Mas por que que era um sacrifício de manhã e um sacrifício de tarde? Demonstrando que Jesus é o nosso sacrifício contínuo. Ele é o nosso representante contínuo. E nós não ficamos sem a graça de Deus nem um minuto sequer. De manhã, de tarde, temos a bênção e a graça de Deus, tá? Então, o judeu, né? Ele podia estar longe de Jerusalém, que às 9 da manhã ele parava e fazia a sua oração, porque ele sabia que tinha um cordeiro sendo morto. Às 3 da tarde ele parava o que ele estava fazendo e orava, virado para Jerusalém, porque ele sabia que tinha um cordeiro sendo morto. Tinha um sacrifício, tá? Pelos pecados ali do povo. Então vamos lá, vamos prosseguir. O que era o sacrifício pelo pecado, tá? Levítico é o livro anterior. Estamos em Números. Vamos voltar um pouquinho. O capítulo 4, verso 2. Então já vimos que havia sacrifício contínuo, né? Que não era, ninguém precisava levar o cordeiro, que tinha lá o cordeiro. O sacerdote fazia o sacrifício de manhã e de tarde, continuamente. Agora existia o sacrifício específico pelo pecado. Levíticos capítulo 4, verso 2. Pode ler, Camila, fazendo sim. favor. Será que todo mundo achou? Pode? Espera só um pouquinho. Levíticos, o livro anterior, tá? Estávamos em Números, só voltar algumas páginas que já chega em Levíticos, capítulo 4, verso 2. Pode ler, Camila. Fala aos seus filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos seus mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles. Olha que interessante. Então, esse sacrifício, chamado sacrifício pelos pecados por ignorância, né? Sacrifício por um erro, a pessoa cometeu um erro, a vida é cheia de falhas, né? A gente falha. Então, quando alguém cometia um pecado, uma transgressão da lei, o que que ele devia fazer? Um sacrifício, levar um cordeirinho para ser morto. Olha agora os versos 27 até o 31. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada. E o 31, né? Até o 31. Ah, até o 31. Ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então tratará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas
pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Olha só, esse era o processo para ter o perdão dos pecados. Imagine, Jesus não havia morrido ainda, lembre-se sempre disso, tá? Então, quando alguém cometia um pecado, o que que ele tinha que fazer? Pegar o animalzinho, tá? Esse é o pecado, o sacrifício por um pecado específico. Tinha o pecado geral, que tinha, era toda manhã e toda tarde, sacrifício contínuo. Agora, um pecado específico. Imagine uma pessoa, imagine você, todos nós pecamos, nós erramos, cometeu um pecado, se arrependeu. O que que tinha que fazer? Pegar um animalzinho, levar até o santuário. E quem que tinha que sacrificar o animal? O pecador ou o sacerdote? Quem você acha? O sacerdote, né? Olha para o verso 30, o versos 28 e 29, melhor. Ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará sua oferta uma cabra sem defeito, a pessoa, o pecador, né? Pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Era o pecador que tinha que passar a faquinha no pescoço do animal. Quem aqui gosta de animalzinho? Tem dó dos animais? Levanta a mão assim. Olha só. Então você é igual eu, você ia sofrer bastante. Imagina só, o É, animalzinho não fez nada de errado. Você que pecou. Você que errou. Você que está arrependido. Tem que chegar lá, colocar a mão na cabeça do animalzinho, pedir perdão para Deus. Simbolicamente, o seu pecado era transferido para o animalzinho. Símbolo, tá bom? Simbolicamente. Aí você tinha que passar a faca no pescoço do animal. Era uma cerimônia muito triste, tá bom? Era algo muito triste. Mas tudo isso para mostrar como o pecado é mal, como o pecado faz mal para nós e nos destrói. E alguém tinha que morrer. Lembra que o salário do pecado é a morte? Vocês lembram desse versinho? O salário do pecado é a morte, nós lemos aqui. Pois bem, então vamos prosseguir. Agora, qual era o significado então de tudo isso? Muitas pessoas, quando eu começo a fazer esse estudo, muitas pessoas falam, mas Eliseldo, por que que tinha que fazer tudo isso? Né? Por que que esses animais tinham que morrer? Precisava de um sacerdote, sabe? Dá uma olhadinha lá em Hebreus de novo. Hebreus está lá no Novo Testamento. Esse assunto do santuário é tão importante que o livro de Hebreus praticamente cuida só desse assunto no Novo Testamento para explicar esse tema. Então, se você pode ir lá em Apocalipse, voltar um pouquinho para a esquerda, que vai chegar no livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala bastante sobre o santuário. Hebreus capítulo 9, posso verso. fazer uma pergunta? Pode, pode. Bom, é a primeira vez que eu escuto essa explicação e eu estou tendo uma linha de raciocínio, não sei se é a correta. Por Tá. exemplo, existem hoje ainda sacrifícios, mas de outras religiões, né? E pelo que eu percebo, parece que não tem nada a ver com esse tipo de sacrifício que ocorre hoje em dia. É um sacrifício mais para que você reconheça o pecado e se arrependa. Provavelmente as pessoas nunca pensavam duas vezes antes de pecar novamente, né? Para ter que sacrificar um animalzinho. Mas É, é nós bem vamos, diferente, né, essa ideia nós de vamos ver, sacrifício. Camila, que não tem nada a ver com os sacrifícios que acontecem hoje em dia, tá? Ah, Esse sacrifício lá no passado, hoje em dia não é necessário mais. Por um motivo muito claro que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Na Bíblia. A Bíblia é quem vai falar para nós, tá? Mas agora, Hebreus capítulo 9, verso 24. Olha só que interessante. Eu vou fazer a leitura. Hebreus 9, será que todos encontraram? Versinho 24. Hebreus, se você chegar no livro do Apocalipse, vai voltando para a esquerda, que logo chega em Hebreus. Vocês estão muito bom em encontrar a Bíblia, encontrar os versos, viu? Parabéns. Isso é bom, sinal que vocês estão estudando. Hebreus 9, verso 24 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Preste atenção nesse texto. Aqui, lembra que quando Deus chamou Moisés, ele disse assim: Moisés, faça um santuário segundo o modelo que eu estou te mostrando. Mostra- Deus mostrou para Moisés o verdadeiro santuário. E Moisés fez uma cópia aqui na terra. E esse verso 24 está dizendo isso, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos. O santuário que Cristo entrou é o santuário celestial, que não foi feito por mãos humanas. E esse santuário feito aqui na terra era figura do verdadeiro, tá bom? Então, deixa eu explicar. Olha o que eu escrevi aí. Era tudo simbólico. O que acontecia aqui na terra eram símbolos, era figura. A Bíblia diz que eram sombra das coisas celestiais. Era o evangelho em símbolos. Tudo o que acontecia ali no santuário era o símbolo do evangelho que estava para se cumprir, a vinda de Jesus. Vou te mostrar isso. Olha só, por que que nós não matamos cordeiro até hoje, Camila? Por quê? Vamos para o evangelho de João? Você está em Hebreus, vai para o evangelho de João, está para o lado esquerdo, tá bom? Da sua Bíblia aí. João capítulo 1, verso 29. Estamos na parte principal agora do estudo, hein? Entendendo o que significavam todas aquelas coisas. João 1, verso 29. Por que que hoje em dia nós não matamos cordeiro? Essa é a dúvida, não é, Camila? Por que que ainda hoje nós não matamos cordeiro se a Bíblia falava para matar? Isso, Simples. diferente dessas outras religiões, né? Que ainda Exatamente. o fazem, mas por um outro motivo, provavelmente. Isso é outro motivo, não bíblico. João 1, 29. Logo que Jesus começou o seu ministério, João Batista viu Jesus. E olha o que ele falou de Jesus. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de quem? Do mundo. Você certamente já tinha ouvido falar nesse versinho aqui, que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós não somos tão familiarizados com o que acontecia no passado. Quando João falou e os judeus ouviram, eles lembraram rapidamente o quê? Que um cordeiro morria no lugar do pecador. E aquele homem chamado Jesus, que é o nosso Senhor, né? Ele seria o cordeiro, não de uma pessoa, não de duas, mas o cordeiro do mundo todo. Jesus é o sacrifício para a salvação de todos nós e para o perdão dos nossos pecados. Então, aquele cordeirinho que morria lá no santuário simbolizava o quê? Era um símbolo de Jesus, de que Jesus viria e morreria no nosso lugar. Tá bom? Por isso é tão importante entender o santuário, senão nós não entendemos direito o que Jesus veio fazer. Olha agora João 19, verso 30. João 19, versículo 30. Mesmo livro de João aí, Evangelho de João, João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui é o momento em que Jesus morreu na cruz. Nós já lemos que Jesus foi torturado, teve que carregar a própria cruz. Jesus tinha o poder para se livrar daquilo ali. Ele podia facilmente pedir a ajuda dos anjos, e os anjos o libertariam. Mas não, ele enfrentou a cruz. A Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro e enfrentou a morte por nós. E ele disse: Está consumado. Quer dizer, está pago. Preço, o preço do pecado, o preço que o pecado exige, Jesus pagou e nos libertou da culpa. A culpa não é nossa, porque Jesus pagou o preço, tá bom? Então, a salvação para nós ela é de graça, mas para Jesus custou a vida dele. Ele pagou no nosso lugar. Agora, Mateus, volta um pouquinho.
Mateus capítulo 27. Então você está percebendo que tudo aquilo que acontecia no santuário era o evangelho em forma de símbolos, para as pessoas entenderem como que o pecado era ruim e que alguém devia morrer pelo pecador, tá? Então, Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Evangelho de Mateus, estávamos em João, vai para o ladinho esquerdo, que vai chegar em Mateus 27, versos 50 e 51. Olha só, no momento em que Jesus morre, vai acontecer algo lá no santuário. E quando Jesus viveu na terra, o santuário ainda existia. Eram sacrificados cordeirinhos, tinha aquele véu que separava o santo do santíssimo, tinha os sacerdotes. Mas na hora que Jesus morreu, vai acontecer o que nós vamos ler agora. Preste atenção. Capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha só que interessante. Você se lembra que o lugar, a tenda, era dividida em lugar santo e santíssimo, e tinha um véu. Não deu tempo de nós lermos todos esses versinhos, mas era um véu bem grosso, sabe, de linha, trançado, um véu que separava o lugar santo do santíssimo. E no exato momento em que Jesus morreu, esse véu se rasgou de cima para baixo. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava mostrando que o santuário não era necessário mais. Porque tudo o que acontecia no santuário apontava, mostrava que Jesus viria e morreria. Quando Jesus morreu, acabou. Não tem mais sentido ter o santuário. E o texto diz que ele rasga de cima para baixo. Você sabe por quê? Pensa um pouquinho. Ele rasga de cima para baixo. É para mostrar que é uma intervenção divina. Não foi alguém que rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo de forma invisível. Quando Jesus morreu, teve um terremoto e esse véu se rasgou, mostrando que o santuário não era mais necessário. Incrível, né? Olha agora Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios, nós estávamos em Mateus, vai para o lado direito, tá? Vai passar Romanos, Atos, Romanos, Coríntios e vai chegar em Efésios. Gálatas primeiro, né? Antes de Efésios e depois Efésios. Capítulo 2, versos 14 e 15. Toda essa lei, essas regras que os animais eram mortos no santuário, são chamadas de lei de ordenanças ou lei cerimonial, tá bom? Eram as leis que regiam essas cerimônias. Olha só esse texto de Efésios 2, versos 14 e 15, o que diz sobre isso. Será que todos encontraram? Deixa eu ver. Efésios 2, versos 14 e 15. Vamos lá. Está escrito assim: porque ele é a nossa paz, Jesus, né? O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha que interessante, o verso 15 diz que Jesus, na sua carne, ou seja, na sua morte, ele aboliu a lei de ordenanças, ou seja, todas aquelas leis de cerimoniais, de matar cordeirinho, tudo aquilo está abolido. Não precisa mais, viu, Camila? Se hoje nós fizermos isso, está errado. Ah, eu vou matar um cordeirinho, eu pequei, vou matar um cordeirinho. Está errado, você está negando a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, por isso que não é mais necessário. Hoje, quando eu cometo um pecado, o que que eu tenho que fazer? Ajoelhar e pedir perdão para Deus, em nome de Jesus. Simples assim. E crer de todo o coração que Ele perdoa. Porque perdoa mesmo. Nós já lemos que Ele lança os pecados fora, joga no fundo do mar, Ele se esquece, não é? E nós temos que acreditar que Deus nos perdoa e nos purifica. Porque Jesus morreu por nós. Não precisa mais de todo aquele trabalho, levar um cordeiro, matar, nada disso.
o Cordeiro de Deus, já morreu. Então aqui diz que na sua morte ele aboliu a lei de ordenanças, a lei cerimonial. Há pessoas que usam esse verso para dizer que a lei dos 10 mandamentos foi abolida. E nós vamos estudar que não. Aqui está se referindo à lei cerimonial, a lei das cerimônias dos cordeirinhos que eram mortos no santuário, tá bom? Colossenses, pode passar um pouquinho para o lado direito, estamos em Efésios, vai passar Filipenses e depois já vai chegar em Colossenses. Passa poucas folhas que está bem próximo. Tá bem pertinho aí. Colossenses 2, verso 14. Estávamos em Efésios, poucas páginas para o lado direito e já vai chegar. Colossenses 2, verso 14. Opa, eu percebi que o Amaral levantou a mãozinha. Amaral, posso só ler esse verso? Tranquilo, tranquilo. Aí grava aí, guarda certinho, que eu já te passo a palavra. Então, olha, Colossenses capítulo 2, verso 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Todas aquelas cerimônias encerraram. Jesus cravou elas na cruz, diz o texto. Tá bom? Cancelou o escrito de dívida, ou seja, nós éramos pecadores, tínhamos uma dívida, tudo cancelado, tudo pago na cruz, tá bom? E o que foi encravado na cruz, então? A lei de ordenanças, que é esta lei cerimonial. Deixa eu passar aqui para o Amaral. Cadê o Amaral? Você levantou a mãozinha? Ok. Esse estudo que a gente está fazendo hoje está linkado com o estudo que nós fizemos anteriormente. Lembra que nós estudamos lá, estar consumado, tetelestai, foi o maior grito de vitória que a humanidade já tinha escutado. Então, aquele link lá, aquele estudo anterior, está linkado com o de hoje, né? Quando diz ali, Deus disse aí, estar consumado, foi onde que o véu se rasgou, né, que é complementando o estudo de hoje. E como a gente vê que a Bíblia diz um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente estudou um pouquinho lá atrás sobre o tema e hoje a gente está complementando esse estudo. Você vê que como a Bíblia é maravilhosa e ela não deixa a gente se enganar com as coisas que o mundo oferece. É isso daí, Amaral, muito bem. O Amaral está nos lembrando que esse estudo está complementando o estudo anterior, que nós já falamos da morte de Cristo, né? Muito bom, é exatamente isso. Então, hoje você está entendendo o santuário e como o santuário mostrava, era o evangelho em símbolos, mostrava que Jesus viria e morreria por nós, tá bom? Deixa eu prosseguir aqui. Bem, já vimos que o cordeiro que morria era um símbolo de Jesus, correto? Aquele cordeirinho simbolizava Jesus. E o sumo sacerdote, quem será? Quem que o sumo sacerdote representava? Vamos lá em Hebreus, capítulo 9, de novo. Hebreus 9. Nós estávamos ali em Colossenses, basta passar algum pouquinho para a direita que chega em Hebreus, tá? Capítulo 9, versos 11 e 12. Hebreus 9. Encontrou, Camila? Não? Me pede a minha ajuda aí que eu te ajudo. Tô perdida. E fala o Eu livro que você está. E fala o fui livro que lá você para está. Apocalipse, eu esqueci, não é perto de Apocalipse, não, né? É perto de Apocalipse, exatamente. Abre Apocalipse, aí volta para a esquerda, que logo você A vai. Taça Judas, João, né? Pode ir um pouquinho mais para a esquerda, poucas páginas você vai chegar. E fala onde você está. Pedro, Pode passar. Pode eu passar. encontrei aquela hora, agora achei. Eu perdi de Isso. novo. Obrigada. Hebreus capítulo 9. Vamos ler os versos 11 e 12. Eu vou fazer essa leitura. Está escrito assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, quem é o sumo sacerdote? Cristo, dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou aonde que está escrito aí? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Preste muita atenção agora. O Cordeiro era Cristo. O sumo sacerdote era quem entrava representando o povo, entrava diante de Deus. Quem é o sumo sacerdote? É Jesus também. É Jesus. Quem nos representa diante de Deus? É Jesus. Aqui diz que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Jesus morreu aqui na terra e foi para o céu, na presença de Deus, no lugar santo dos santos, para nos representar. Então, aquele sumo sacerdote na terra, que representava o povo, era também um símbolo de Jesus. Sacerdote é representante, tá bom? Jesus é o nosso representante diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está lá não porque sacrificou um bode, um cordeiro, diz a Bíblia, mas porque ele derramou o seu próprio sangue, uma vez por todas, por toda a humanidade, tá? Então Jesus era o cordeiro e Jesus também era o sumo sacerdote. Bem, terminamos o estudo de hoje. Eu vou fazer uma rápida recapitulação com vocês. Moisés, Deus chamou Moisés para cima do monte, tá? Abra os microfones aí, quero que alguém me fale. E Deus mostrou para Moisés um santuário. Ninguém abriu o microfone, tá todo mundo com medo. Deus mostrou um modelo para Moisés. Quantas partes tinha o santuário? Três. Quem falou? Eu ouvi uma voz masculina aí. O Eric, três. Muito bem, Eric. Muito bem. Agora, quais são as três partes que tinha no santuário? Ele é dividido em três partes. Quais são elas? Exterior, Pátio exterior, lugar muito bem. santo Lugar santo. e o Santíssimo. E o Santíssimo. Muito bom, Ana. Parabéns. Eu vi que você tem uma colinha aí. E é muito bom isso, sabe? Que é uma técnica muito boa de assimilação, quando a gente marca, ajuda muito. Parabéns. Então vamos lá, agora eu vou pergunta um pouco mais difícil. O que que tinha no pátio exterior? Quais os objetos tinha lá? A arca, O altar, O altar a bacia. e a bacia. Ô, Marciano, aí sim, hein? Gostei. O altar e a bacia, tá? No pátio. E qualquer pessoa podia entrar ali, pecador, tal. Agora, no lugar santo, só o sacerdote entrava. Quais os utensílios, os móveis que tinha no lugar santo? os utensílios, e a arca da aliança, Eram três. Opa, a Arca da Aliança era o lugar santíssimo. Daqui a Tem Candelabro. os pães, né? O Eu candelabro. ouvi o Marcelo pães. falando do candelabro, os certinho, 12 pães. a mesa com os 12 pães e o altar de incenso. Gente, esse estudo, ele dava para nós estudarmos mais uma hora aqui. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, sabe o que ele está dizendo? Aquela luz que iluminava o santuário nesse candelabro, ele está falando dela. Ele era a luz. Aquele candelabro também era um símbolo de Jesus. Sabe aquele pão que trocava toda semana ali? Simbolizava o sustento de Deus para todo o povo de Israel. Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Percebe? Tudo ali era um símbolo de Jesus. Agora vamos passar por dentro do véu. Vou perguntar para a Lúcia: o que que tinha lá dentro do lugar santíssimo, Lúcia Ferraz? Você falou agora há pouco. arca da aliança, A Arca da Aliança. É isso daí. Essa arca, né? De 2,5 côvados por 1,5. Ela era toda coberta de ouro. O que que tinha dentro dela? maná, Os 10 Maná, mandamentos. os 10 E os 10 mandamentos. mandamentos. Exatamente. Perfeito, gente. Esse daí, é isso daí. Esse é o nosso estudo de hoje. E tudo isso era um símbolo de Jesus, o cordeirinho que morria. Hoje nós não precisamos mais desses símbolos, porque tudo se cumpriu em Jesus. Ele é o nosso Salvador. O livro de, perdão, a carta de João, né?
ele escreveu assim: Filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. É Jesus quem nos representa. E ele é suficiente para nos perdoar, nos purificar, tá bom? Ele já fez tudo por nós. Vou repetir: a salvação hoje é de graça para mim e para você. O que nós temos que fazer é aceitá-la. Mas para Jesus ela não foi de graça, ela teve um preço alto, que foi a sua vida, o seu sangue. Que Deus abençoe você, tá bom? Ah, Amém. deixa eu fazer um apelo. Você aceita Jesus como seu sumo sacerdote, o seu representante diante de Deus? Sim? Amém. Amém. Amém, louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração? O Eliselto, só uma palavrinha, hoje eu não participei, só fiquei aqui meditando. É um dos assuntos, né, que eu mais gosto, é sobre o santuário. Como ele é revelador, né, essas mensagens aqui, as passagens, quanto é revelador. Sabemos que Cristo é o centro de toda a Bíblia, né? Ali tudo representando Cristo Jesus. Isso é muito importante. Eu gosto muito desse estudo. Obrigada. Amém. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Passamos uma hora aqui, Senhor, estudando a Tua palavra e a Tua palavra falou ao nosso coração. É muito bom sabermos que o Senhor nos ama, ama tanto ao ponto do Senhor Jesus ter morrido por nós. O Senhor nos viu, nos ouviu nessa noite e nós declaramos que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote. Por favor, bom Pai, dá-nos uma boa noite de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.